Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quem tiver interesse de acompanhar a leitura, nós temos aqui na porta alguns exemplares do Evangelho. Item 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, em 1860. E conosco aqui hoje, para facilitar e também nos auxiliar na reflexão do estudo, nosso querido Sérgio Bebiano. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Uma boa noite a todos. Eu cumprimentei aqui os desencarnados. Agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram presentes, né? Então, boa noite, encarnados. Ah, tá vendo? Tá cheio de encarnado aqui também, né? Que maravilha, além dos espíritos, né? Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, de alegria, nessa casa de caridade, para mais uma noite de estudos, principalmente no dia de hoje, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo para vocês que, para quem não sabe, né? Esse estudo é um dos estudos mais antigos aqui da casa, porque ele começou, na verdade, lá muito antes de eu construir o Centro Espírita Jesus de Nazaré, começou na casa da minha mamãe. E hoje é um dia muito especial para mim, meus queridos e queridas, porque hoje, exatamente hoje, 2 de abril de 2025, está fazendo exatamente 2 anos do desencarne da minha mamãe, que foi velada aqui neste salão que nós nos encontramos, né? Então, muitas saudades dela. Sei que está muito bem, já tive notícias que está ótima, graças a Deus, né? E isso nos conforta muito. Mas esse estudo do Evangelho começou na cozinha da casa da mamãe, na cozinha da casa do papai, ali. E de lá para cá, depois de muitos anos, acabei construindo o centro, e lá também era às quartas-feiras, às 19 horas. Depois da construção do Centro Espírita Jesus de Nazaré, continua o estudo toda quarta-feira, às 19 horas. E vocês sabiam que esse estudo, dessa parte que é feita aqui, né? Cada quarta-feira a gente estuda uma parte. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5º. Sabe quanto tempo que gasta para estudar os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez por semana, em partes como essa? Quem sabe? 5 anos, exatamente. A cada 5 anos nós terminamos um estudo do Evangelho, aí a gente começa tudo de novo, e aí vai lá. Então, nós estamos aqui agora, o centro vai fazer 13 anos, estamos aqui na 3ª vez que estamos estudando o Evangelho desde a fundação dessa casa aqui. E quando terminarmos novamente, a gente continua de novo. Quando estávamos quase terminando o estudo do Evangelho, né, da última vez, pela 2ª vez consecutiva, e aí um frequentador da casa falou assim: ó, você está terminando o estudo do Evangelho, né? Sim, tá terminando. A partir da próxima semana a gente já termina a última parte do Evangelho. E aí, o que a gente vai estudar depois? Aí eu falei assim: o Evangelho. Eu disse: de novo? É. Mas ele acabou de estudar agora. Assim, pois é, você já aprendeu tudo? Você já consegue praticar tudo o que está no Evangelho? Será que nós já sabemos de tudo de cor e salteado? Podemos até saber os 28 capítulos de cor e salteado, mas nós temos condições de praticar exatamente o que está aqui? Então, o Evangelho, meus queridos, é para sempre. Então, a gente termina o estudo, volta lá. Quando a gente faz o estudo do Evangelho no nosso lar, né, na casa de cada um, terminou, volta lá de novo, terminou, volta lá de novo, e a gente vai estudando assim sucessivamente. É assim que funciona. E essa lição de hoje é uma lição maravilhosa. Esse capítulo, praticamente, os 28 capítulos do Evangelho, meus queridos e queridas, são maravilhosos, né? Todos os 28.
Mas eu falo para vocês, na minha concepção, que o capítulo 5º, o capítulo 5 do Evangelho, é um capítulo, um dos mais importantes que tem. Porque ele nos leva realmente a grandes e profundas reflexões. Olha só, não é? E essa lição, ela já nos diz tudo, não precisa nem da gente fazer nenhuma explanação aqui não, porque ela já nos fala tudo que a gente precisa saber, não é verdade? São Luís falou isso em 1860, quando da codificação de Kardec, olha só. Mas se nós olharmos aqui, a quantidade de obras espíritas que já fala sobre isso, mas principalmente se nós olharmos há 2000 anos atrás, Jesus já falava isso. Jesus já falava, bem-aventurados os aflitos, olha só, que é exatamente o título desse capítulo. E aí a gente vai ver que apesar de todos os ensinamentos que nós já temos, os espíritas principalmente, não é? Que nós já temos aqui muito o conhecimento, uns mais, outros menos, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu tempo de doutrina e tudo. Nós temos tantas mensagens publicadas, tantas palestras, tantos livros, tantas obras, tantos filmes, na verdade, e a gente ainda não entende aqui o porquê de estarmos sofrendo tanto, e nem o objetivo da reencarnação. Essa é a verdade, meus queridos. Olha só. Com o conhecimento que nós já temos, que não é o bastante, porque bastante a gente nunca vai ter, nem eu nem vocês, porque a gente está sempre aprendendo, mas nós já sabemos de muitas coisas. Sabemos que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, já sabemos da reencarnação, de como que funciona, que já tivemos tantas reencarnações no passado e teremos tantas outras. Às vezes as pessoas chegam assim, Sérgio, quantas reencarnações você já teve? Não sei, eu não faço a menor ideia, muitas. Mas quantas você vai ter ainda? Assim, inúmeras. Quantas forem necessárias? Espero que poucas. Por que poucas? Porque quanto menos você tiver, significa que você não está precisando de tantas. Como assim? A reencarnação é um processo de aprendizado, de educação. Então, vai chegar um momento na nossa vida que não há necessidade, olha só que coisa bacana, chegará um momento na nossa vida que não tem mais necessidade de você reencarnar. Como Jesus, por exemplo. Jesus não reencarnou aqui não, hein? Jesus encarnou. Ele veio exclusivamente para fazer uma missão de nos trazer o conhecimento e o auxílio. Mas Jesus não precisa reencarnar mais, como muitos outros espíritos de grande elevação, de grande escola, que não há necessidade mais da reencarnação. Por quê? Porque o objetivo da reencarnação é exatamente um processo de reeducação. É um processo que nós temos aqui para progredir espiritualmente, aprender com os erros. É como um aluno, aí está lá na escola, não foi muito bem na prova, na minha época, né, na época do Glauco, por exemplo, ele chamava tomar bomba, né? Aí você toma bomba, aí tem que repetir o ano, não é assim? Aí você tem que repetir o ano. Assim é a reencarnação. A gente não foi muito bem em algumas coisas, falhamos em muitas coisas, aí a gente volta. E aí a gente começa todo um processo naquelas coisas, principalmente naqueles pontos que nós precisamos de nos melhorarmos. Seja na questão da vaidade, do orgulho, do egoísmo, nas questões do próprio corpo físico, que nós às vezes maltratamos, enfim, são uma série de situações. Nada, absolutamente nada, meus queridos e queridas, nessa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um porquê, tem um motivo. Cabe a nós compreendermos o porquê de estarmos reencarnados. E aí, muitas vezes, principalmente o espírita, né? Principalmente o espírita fala assim, eu estou nessa vida para resgatar, né, os meus débitos do passado. Eu estou aqui para pagar aqui, né? Porque sendo punido, eu estou aqui para
pagar os meus débitos, resgatar tudo, como se fosse uma punição de Deus, como se Deus estivesse me punindo pelos erros meus do passado. E não é assim, meus queridos, definitivamente não é assim. Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, bondoso. Ele nos dá, através da reencarnação, na verdade, é o quê? Uma grandiosíssima oportunidade para que nós possamos fazer de novo, melhorar, aprender, reeducar, progredir. Como um grande pai fala assim: ô meu filho, né, você falhou nisso aqui, mas volta lá, faz de novo, faz certo dessa vez. Aí você vem, não faz de novo não, mas volta de novo. Ele vai me dando quantas oportunidades, quantas vezes forem necessárias. A gente vem, volta, vai por aí fora, até nós aprendermos. Tem um ditado que todo mundo conhece, eu acredito, ou Maria pelo menos, que fala, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é assim? Então é uma opção. Olha só que coisa maravilhosa, Deus nos dá o livre-arbítrio. Você pode aprender, ele fala, você quer aprender pelo amor ou você quer aprender pela dor? Eu não sei por que cargas d'água, nós somos tão idiotas, que aí fala coisa assim: não, eu quero aprender pela dor. Por quê? Deus te dá dando a oportunidade de você aprender pelo amor. São dois caminhos que chegam no mesmo destino. Um cheio de flores, gramado, arrumadinho, é o caminho do amor. O outro cheio de pedras, abrolhos, espinhos, buracos. Aí você vai por esse aqui, machucando, caindo e tal. Chega lá, estou arrebentado, mas chega. Mas é opção. É opção. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos de Jesus, qual o caminho a seguir. Quando Kardec fez a pergunta para os espíritos, no livro dos espíritos, ele fala assim, perguntando para os espíritos superiores: qual modelo devemos seguir? Aí os espíritos superiores falam assim: vide Jesus. Mas responde com duas palavras: vide Jesus. O modelo está aí, ué. Os ensinamentos estão aí. Mas ele também falou que não ia ser fácil, não. Não, a vida não vai ser um mar de rosas, né? Porque nós temos um monte de defeitos. E ele nos pergunta: você quer me seguir? Sim, sim, Senhor Jesus, eu quero seguir. Aí o que ele fala? Pegue a tua cruz e me siga. Olha só, pegue a tua cruz e me siga. Ele não falou, não, sobe aqui nas minhas costas, me dá sua cruz, vou carregar para você, vou te pegar aqui no colo. Não. Pegue a tua cruz e me siga. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós vamos fazer junto isso aqui. Essa é a verdade, né? E aí o que a gente vê nos processos reencarnatórios, que na verdade são uma grande bênção de Deus. Uma grandiosíssima oportunidade que Deus nos oferta. E aí a gente vê a pessoa reclamando. Só vemos pessoas reclamando da vida, que só fala de problema, que só fala de doença, que só fala de coisas ruins. Já acorda de manhã de mal com a vida. Acorda de manhã de mal com Deus. Já acorda, mais um dia. Inferno. Nossa Senhora, ninguém aguenta uma vida dessa, Deus me livre. E é o dia inteiro reclamando. Nada está bom para aquela pessoa. Só fala de problema, só fala de coisa ruim, só fala de doença. Conhece gente assim? Não olha para os lados não, só para mim aqui, para não ter problema, né? Mas é terrível. A pessoa já acorda, esse dia que não acaba. Não é assim? Tem pessoa que só, é aquela pessoa que ninguém aguenta ficar perto. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim, não. Pessoa que só fala de problema, só fala de dificuldade, só fala de doença. Nossa Senhora. E o pior, né? As doenças, os problemas eram os piores do mundo.
Eu tenho uma tia assim, nossa senhora, preciso, só Jesus na causa para aguentar. É o famoso desmancha bolinho, né? Você está aquele grupinho conversando, aí chega essa pessoa. Quando a pessoa chega, vaza todo mundo, vaza, sai todo mundo correndo. Fica só um para trás, que estava de costas, não viu a pessoa chegar. Quando a pessoa, ai meu Deus do céu, né? E aquela lereia, conversa fiada, nossa senhora, ninguém aguenta não. Só energia ruim, só conversa ruim. Né? Ah, minha vida, não sei o que, sempre é o mesmo papo, só reclamando da vida. Eu tenho uma tia assim, só fala de problema, só fala de doença ruim. E o problema dela, que a doença sempre é a pior de todas. Se você chegar perto da minha tia e falar, eu estou com dor de cabeça, ela fala assim, o que é isso? Você não sabe o que é dor de cabeça, não? Você precisa ver a minha dor de cabeça. Nossa Senhora, isso é que é dor de cabeça. Mas fala de uma satisfação? A minha dor de cabeça é a pior do mundo. Né? Se você falar que tem uma úlcera, tem câncer. Essa é a verdade. É uma loucura. Então, assim, não tem condição, não. Só fala de problema. E isso, eu até falei isso numa palestra minha, há um tempo atrás aqui, que isso é uma doença, para quem estava aqui vai lembrar. Você sabe que doença que é essa, né? É uma doença terrível, viu, gente? Uma doença contagiosa e mata. Pior que mata ainda. Mata mais do que essa tal dessa dengue hemorrágica que está aí, ó. Mata pior do que essas doenças terríveis aí. Que o vídeo que teve aí, essa doença é pior ainda. Sabe qual doença que é? Doença da muquerela. Vocês lembram dessa doença que eu já falei aqui? Lembra não? Então vou lembrar vocês aqui. Doença da muquerela é a pior coisa desse mundo. Doença da muquerela é aquela pessoa que fica murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia inteiro. Muquerela. Murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim, não, gente. Só Jesus na causa. Mas Deus é tão bom e misericordioso que nos dá um antídoto, um remédio maravilhoso, um remédio fantástico, que se chama Trocel. Se você todo dia acordar de manhã e tomar um Trocel, e todo dia de noite, antes de dormir, você toma outro Trocel, você vai acabar com essa doença da muquerela. É fantástico. Trocel, sabe o que é Trocel? Trocel é trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Olha só, isso é o Trocel. Acaba com qualquer doença da muquerela. Mas se estiver muito caro, vai na farmácia e compra o Crotel, é o genérico. Metade do preço faz o mesmo efeito. Aí compra o Crotel. O Crotel é cantar, rir, orar, trabalhar, esperar e ler. Olha só, nós temos, meus queridos, na nossa vida, essa oportunidade. E Deus nos dá isso de graça, para que a gente possa nos melhorarmos cada vez mais. Muitas vezes as pessoas falam assim, Sérgio, mas Deus me livre. A minha vida é um inferno. A minha vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades. Aí eu falo para essa pessoa e eu pergunto para vocês aqui, quem aqui que não tem nenhum problema? Quem aqui que não tem nenhuma dificuldade? Levanta a mão. Quem não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade? Nem problema, nem dificuldade nem de saúde, nem de relacionamento, nem financeiro, nem de nada. Quem aqui que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Por que vocês acham que vocês têm problema? Por que vocês acham que vocês têm dificuldade? Não, Sérgio, que isso? Eu não acho não, ué. É claro que eu tenho problema. Eu estou cheio de dificuldade. Minha vida é cheia de problemas, cheia de dificuldade. Não é, meus queridos. Ninguém aqui tem nenhum problema. Ninguém aqui tem nenhuma dificuldade. Sabe o que nós temos? Desafios. É isso que nós temos. Nós temos desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer os desafios que nós temos. E para isso nós reencarnamos, para vencer esses desafios. Essa é a verdade.
vencer esses desafios todos os dias. E cada dia nós temos um desafio a superar. Eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte: nós estamos aqui para nos melhorarmos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E nós temos muitos defeitos, meus queridos. Por isso que nós estamos reencarnados. Porque nós temos inúmeros defeitos. Quem mais que conhece a gente mesmo? Nós. Deus nos conhece bem, né? Nossa mãe. Mas quem também nos conhece? Nós mesmos. Nós nos conhecemos. Eu me conheço. Então a gente sabe, nós sabemos quais são os nossos defeitos. E o que a gente precisa de melhorar. Então eu quero sugerir para você que está aqui agora, né? E para você também que está nos assistindo neste momento, e se você não está assistindo hoje, né, 2 de abril de 2025, é porque se você está assistindo aqui daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é porque este é o momento que você está assistindo. É o momento da sua vida. É o momento que você precisava de ouvir essa palestra. Então, para todos nós que aqui nos encontramos e para você que está nos assistindo, pegue um papel, pegue caneta, pegue bastante papel, vá lá na frente do seu espelho, olhe bem no fundo dos seus olhos e olhe para você e comece a olhar. Quais são os meus defeitos? O que eu preciso melhorar? E comece a anotar. Leva bastante papel, viu? Porque a gente tem muito defeito, né? E vai anotando. Anota todos os seus defeitos. Tudo que você achar que você tem defeito. Ah, eu tenho defeito de vista, defeito de falar. Depois coloque em ordem. Dos mais fáceis de resolver, ou menos difíceis, até o mais difícil. Bota o último lá, egoísmo, orgulho, esses são os mais difíceis. Mas coloca lá. Ah, eu penso mal das pessoas, eu não sou grato, eu falo mal das pessoas, eu tenho os vícios. Vai colocar lá. E começa a trabalhar um de cada vez. Ninguém aqui, depois dessa palestra, meus queridos, vai sair daqui santo, não, mas não vai mesmo. É um processo. A mudança, ela é aos poucos. Tem um livro que eu quero sugerir para vocês, chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermâncio Dufour. Tem na biblioteca, pode pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram adquirir. Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermâncio Dufour. Então nós temos que fazer a nossa reforma íntima, vamos aos poucos, devagar. Começa lá vendo aquilo que você mais precisa mudar. E vai. E começa a trabalhar esse defeito em você, até você vencer. Quando você conseguir vencer esse defeito, chega no espelho novamente. Vai lá. Dá um beijo em você mesmo. Abraça você. Canta parabéns para você. Porque vencer defeito não é fácil não, meus queridos. É difícil. Fazer mudança da gente, nossa. Mudança nos outros é muito fácil. Ah, você tem que mudar. Não é assim que faz? Você precisa de ser assim assado. Você não deve fazer isso, você tem que parar com isso, você tem que parar de beber, parar de fumar, falar isso, você tem que ser mais grato, você tem que ser mais paciente. A gente fala isso tudo para os outros, mas está apontando para lá, mas os dedos estão tudo apontando para cá. Ó. E a gente? Então, falar para os outros mudar é fácil, mas eu quero ver você mudar a si mesmo. E isso é que a gente tem que fazer. Essa mudança, essa reforma. É isso que nós temos que fazer, meus queridos. Todos os dias, tá certo? No texto, é muito interessante que quando ele fala aqui no final, né, que esses sofrimentos, né, podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem, contribuírem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Olha só. Muitas vezes as pessoas vêm com missões, sim, na reencarnação. Cuidar de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Não é fácil. Dar banho. Um trabalho voluntário numa casa, numa entidade filantrópica. Ali você está se doando, muitas vezes. Então, realmente ali
é uma questão material. Você vem aqui, né? Aí vem em vários lugares aqui, vai trabalhar na recepção, vai trabalhar no passe, com alimento fraterno, né? Glauco faz o chá. Daqui a pouquinho vocês vão sair daqui, tem um chazinho fraterno ali, ó, com torradinha. Alguém fez. Ou você acha que foram os espíritos que materializaram lá? Mas teve um voluntário que veio com toda boa vontade e foi ali e fez para nós. Aí a gente vai sair, tomar um chazinho gostoso, tomar uma torradinha. E aí outras pessoas têm as mais diversas atividades que essa casa oferece. E tantas outras entidades que tem. Moralmente, pelo exemplo, como foi colocado no texto aqui por São Luís, né? Lá no ano de 1860, olha só. Pela resignação ali, pela perseverança de passar, às vezes, por provas e expiações tão difíceis. Quantas vezes a gente vê as pessoas aqui, né, com deficiência física, por exemplo, e que fazem muito mais aqui do que uma pessoa saudável. Eu já assisti várias palestras, por exemplo, de pessoas que, deficiência física, não tem os braços não tem perna, só tem um toquinho, só esse pedacinho aqui e a cabecinha. E vai lá e dá palestra motivacional e tal, aquele negócio todo. Né? Um amigo nosso, o espírita, que saía de maca para fazer palestra deitado na maca. Ia para todo quanto é lado. Né? Deitado lá, tinha que ser amarrado, porque senão ele caía. E fazendo palestras, olha só. E se fosse nós, será que a gente estaria fazendo isso? Porque a gente com uma unhazinha encravada, você quase morre. Ai, meu Deus do céu, não dá coisa fazer nada. Né? Uma dorzinha qualquer. Hoje nós temos aqui, né? Todo mundo aqui está enxergando, está ouvindo, está falando, está andando. Às vezes não muito bem, mas está andando, né? Aqui eu não estou vendo ninguém hoje, pelo menos não tem ninguém aqui na cadeira de rodas. Mas temos cadeirantes que vêm aqui, pessoas cegas. Olha só, cada um com a sua provação, cada um com a sua expiação, não é verdade? E aí, a gente vê essas questões dessas pessoas que trabalham, são independentes inclusive, se esforçam para serem independentes, para não ficar sendo um peso para a sociedade, e aceitam com resignação aquela expiação, mas com perseverança, para que possa estar ali passando, muitas vezes, né, por aquela situação, que sabemos nós espíritas, que não é por acaso. A gente vai ver aqui, né, nesse mesmo capítulo 5 aqui, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver lá as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Se você está passando por uma situação na sua vida, hoje, que você não consegue explicações lógicas, sensatas, do porquê você está passando por isso nessa sua reencarnação atual, é porque não é desta vida, é da vida passada. Agora, se você está passando por alguma situação e você vê, não, é dessa mesmo, porque, ó, vou supor, exemplo, você está aqui, bebendo, fumando, usando droga, aí você está fazendo o quê? Danificando seu corpo físico. Aí você tem um problema nos fígados, você tem um problema nos rins, você tem problema nos pulmões. Isso é causa, deve ser porque eu estou resgatando meus débitos passados. Está nada. Você está danificando seu corpo, isso é causa atual da aflição. Você bebe, você fuma, você faz tudo, você está prejudicando a si mesmo. Mas se você não fuma, você não bebe, você não tem nenhum vício, você está dedicado ali, e de repente você tem um problema de saúde terrível, você tem um câncer, por exemplo. Mas por quê? Vai saber. Se não é desta, com certeza absoluta, é do passado. É um processo. Você está, sim, realmente ali, no processo ali de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Nasceu com aquela situação, vai passar por aquela situação nessa reencarnação. Isso vai acontecer, meus queridos. É o processo reencarnatório. E aí muitas pessoas erroneamente também falam assim, entendi. Quer dizer que tudo que eu estou passando aqui, por exemplo, com as minhas doenças, com os meus problemas de relacionamento,
né? Problema, que seja problema de saúde, problema financeiro e tal. Então, isso tudo é um problema da vida passada. Se não tem explicação nessa, por que é? Então é um problema kármico. Então, é o meu destino, né? Fazer o quê? Então, eu tenho que estar resignado, né? É o que nos ensina. É o meu destino. Eu vim programado, eu tenho uma programação para passar por isso? Não tem. Sim, tem uma programação. A reencarnação, a gente vai ver isso nas obras de André Luiz, meus queridos, que tudo na nossa vida existe uma programação. Nada acontece por acaso. Então, vem essa programação. Se você passou por situações nas reencarnações passadas que te levaram, por exemplo, a danificar seu corpo físico e tudo, né? E aí você vai colher os frutos desse seu plantio, como nos ensina Paulo o apóstolo, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando Paulo falou assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Mas a minha vida é cheia de espinhos. Eu só colho espinhos. Mas você plantou espinhos, você quer colher o quê? Quer colher flores? Plante flores de agora em diante. Plante flores e vai colher flores. A gente colhe o que planta. E aí a gente vai ver nas obras de André Luiz o processo reencarnatório, que existe uma programação para tudo que você vai passar. Tem. E não raro, em muitas vezes, né, tirando as reencarnações compulsórias, que é aquela que o espírito vai reencarnar de qualquer jeito, porque tem espírito que se manifesta nas nossas reuniões mediúnicas, que eu falo para eles assim: meu amigo, você tem que se preparar para a próxima reencarnação, você vai... Não vou não, eu não vou nascer de novo não, eu não quero. Se meu amigo, mas não é assim que funciona. Não, é assim, ué. Eu tenho meu livre-arbítrio, ó. O Espírito fala assim para mim. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu não vou nascer de novo, não. Você está ficando doido, eu quero ficar aqui. Vai nascer sim. Mas e o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. Nosso livre-arbítrio vai até onde não se afronta uma lei maior, uma lei divina, uma lei de Deus, portanto, uma lei imutável. E nós temos uma lei que se chama lei do progresso. Essa lei de Deus, lei do progresso, vai acontecer. Então, todos nós vamos progredir. Olha só que coisa interessante. Quer a gente queira ou quer a gente não queira, a gente vai. Uns mais rápido, outros mais devagar, outros mais lento, enfim, mas vai. Então, vai ter sim a reencarnação. E aí tem essas reencarnações compulsórias, vai nascer na marra mesmo. Mas tem aquelas em que nós, espíritos, participamos do processo reencarnatório. Vai passar por isso, passar por aquilo, né? E acatamos e aceitamos aquelas situações. Nós participamos do nosso processo. E às vezes a gente, na ânsia, o espírito, enquanto desencarnado, preparando o seu processo reencarnatório, fala assim: não, eu quero ajustar minha vida, porque eu quero aprender e tal, então eu quero vir nessa reencarnação para uma reencarnação bem difícil, porque aí eu já vou ajustar meus débitos tudo de uma vez. Eu quero vir cego, eu quero vir surdo, eu quero vir mudo, eu quero vir desse jeito, porque aí eu vou passar por todas as questões, vou aprender a ser mais humilde, menos arrogante, menos egoísta, enfim. Aí a espiritualidade superior, muito sábia, fala assim: não, meu irmão, nós temos que ir devagar. Se você vier desse jeito, você não vai dar conta. Não, mas eu quero estar desse jeito. Não, cara, você, cego, surdo, mudo, tudo. Não, vamos fazer o seguinte: vamos devagar, vamos comer o boi aos bifes, né? Vamos devagarinho. Você vai vir vesgo. Só vesgo, né? Para melhorar devagarinho. Aí você nasce vesgo. Aí você diz: inferno de vida. Aí você vê, todo mundo perfeito e eu desse jeito. Imagina se você viesse então cego, surdo, mudo, tá vendo? Então a gente participa sim. E aí muitas vezes as pessoas erroneamente, como eu disse, falam assim: então quer dizer que tudo que eu estou passando está programado, né? Tá. Então é um destino. Então, Sérgio, se está programado, tem um destino, então eu tenho que acatar, né? Com resignação, calar o bico, não resmungar, não chorar
e aceitar, né? Sentar ali no passeio, chorar as mágoas, fazer o quê, né? Quem mandou eu ter sido ruim no passado? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Fazer o que agora, né? Agora tem que aguentar, não é? Mas não é assim, meus queridos. Não é assim que funciona. Aí as pessoas insistem, mas espera aí, Sérgio. Não existe destino? Existe. Existe um destino, sim. Então, ele não está traçado? Não foi programado? Sim, existe um destino, ele está traçado, ele está programado. Então, tem que seguir. Não é assim. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Olha só, meus queridos, ele não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos mudar essa programação, que foi feita tudo no plano espiritual, nós podemos reprogramar isso. Olha só, então tem um destino, ele está traçado, mas não é definitivo, nós podemos mudar. Nós podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Eu posso mudar meu destino para melhor ou para pior. E quem nos ensina isso, meus queridos, é um grande espírito de grande escola chamado Hamed. Tem um livro que ele editou para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. O livro chama-se O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Olha só, é um livro que eu sugiro para vocês. Depois peguem esse livro emprestado ali na biblioteca ou na livraria, caso queiram. Hamed dita nesse livro várias lições. E tem uma lição maravilhosa, que é a lição de número 1, a lição primeira, intitulada Reprogramação. Leiam essa lição, Reprogramação. E vocês vão ver que maravilha que é essa lição, que nós podemos mudar a nossa forma de agir, o nosso destino. Essa lição nos ensina tudo, meus queridos. E essa lição, ela é mais ou menos assim. Hamed fala assim para nós: reprogramação. Nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu merecimento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. E ele fala assim: portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. E ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Os teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, meus queridos. Então, vamos mudar. Nós podemos mudar. Nós devemos mudar para melhor. E nós já temos o conhecimento, meus queridos. Nós temos o conhecimento suficiente, nós temos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o livro da vida. Este é o livro que nos dá o norte a seguir. Aqui tem tudo. Estude o livro, siga o livro, pratique o que está no livro e será feliz. Simples assim. Então, que nós possamos começar a nossa reforma íntima, como eu disse, reforma íntima sem martírio, devagar, mas todos os dias, um passo de cada vez,
como nos ensina um grande pensador, as grandes caminhadas começam com o primeiro passo. Olha só. E é para isso que nós estamos reencarnados, para mudar a nossa vida para melhor. E, consequentemente, quando você muda as suas atitudes, através das suas ações, as pessoas que estão à sua volta, elas também começam a mudar. Não da noite para o dia, mas gradativamente. Aí você começa a ser exemplo. Como Confúcio nos ensina, um grande pensador, ele fala: as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só, e através do nosso exemplo, que você começa a frequentar a casa espírita, você começa a se mudar, a se autotransformar, a se modificar, a fazer a sua reforma, a tratar melhor as pessoas, a ser mais paciente, a ser mais grato, a ser mais gentil. Olha só, tudo isso é um processo, meus queridos. Ser gentil com a família, com os entes queridos, ser gentil no trabalho, com as pessoas na rua, no trânsito, caótico que jeito que está, todo mundo estressado, buzinando, você calma, deixa o pedestre passar, deixa a pessoa sair da garagem com o carro, o outro atrás está te xingando, buzinando, você calma, pode passar, a pessoa fica grata a você, e você começa com pequenos gestos de carinho, você começa a mudar, não só a sua vida, mas a vida daquelas pessoas também. Seja aquelas que convivem com você, ou aquelas que você nem vê, porque você faz um gesto de gentileza, e já diz o ditado, gentileza gera gentileza. E é para isso que nós estamos aqui, para nós transformarmos o nosso planeta. Não é o planeta que vai sair de provas e expiações para a regeneração, não, é a população, é o ser humano, são os espíritos, encarnados e desencarnados, que vão fazer essa mudança, gradativamente. E depois, quando pareça feliz, celestial, e vai por aí fora. Depende de nós, meus queridos. Depende de nós. E nós podemos mudar. Seguir o nosso querido e grande pensador, grande trabalhador da seara espírita, saudoso Chico Xavier, que ele fala para nós: se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente e fazer um novo futuro. Porque o futuro está nas nossas mãos. Porque o que está no passado, meus queridos, seja nas nossas reencarnações passadas, seja nessa, seja o que você fez ontem, o que você falou ontem, não tem como você mudar mais, não tem como você voltar lá. Mas você pode mudar hoje. Você pode alterar a sua vida hoje, começando agora, e fazer um novo futuro. O destino está nas nossas mãos. Nós é que construímos. Viemos sim com uma programação, mas podemos mudá-la. Depende só de nós. E nós já temos o conhecimento suficiente, não o bastante. Como eu disse, bastante nunca teremos. Mas já temos o suficiente para saber o que é o certo e o que é o errado, e o que devemos fazer. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Mas principalmente vamos nos esforçar para colocar em prática. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Esse tema daria para falarmos aqui horas e horas, um seminário, um congresso até. Mas eu espero que nós possamos absorver tudo que foi falado aqui hoje. E possamos aqui, meus queridos, né, abrir a nossa consciência e refletir sobre tudo que nós falamos aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, aos nossos amigos internautas, um grande abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Muita paz. Muito obrigado, querido.